Outra coisa também interessante que eu acho em relação com o lado espiritual, que não há como não pautar-nos, não há como evitar esse diálogo, é o que está em relação com as nossas emoções. E só agora podemos então parar um pouco, pensar e transfigurar o nosso pensamento mediante o que vamos meditar e mediante o que vamos um pouco retoricar ou um tipo de meditação ritualística, para que podemos desmistificar, desvendar, descobrir ou ainda mais saber o que há dessa energia e da relação da criação inteira com o cosmos, com o que há com os astros celestes e com o nosso planeta. O que está em manifesto com o toque da derme e o epiderme na alma e o esplendor do nosso ser, a habitação do nosso planeta, da nossa estação, da nossa localidade. O que há dessa energia? Qual é o seu princípio? E o que é essa tal relação que temos com essa interrogação, com esse confronto? Por que pensarmos e darmos a consciência quando estávamos antes da vida, antes de vir ao mundo? Quando vimos ao mundo, demos-nos a consciência ou fomos teletransportados de uma encarnação para outra e sabemos que há uma nova linha, uma nova alinhação que temos com a vida, mediante o que vamos seguindo, para que possamos então, mediante os passos que vamos tendo pela vida, criarmos um tipo de inclusão ou um tipo de situação plano, ou seja, o que damos-nos ao nosso consciente, ao nosso coração, para que podemos seguir com os tais e nos manifestarmos e dar-nos a nós mesmos a resposta do que está nos confrontando com a vida acerca da edificação mais simples em relação com o convênio humano e com a atualidade da tecnologia, faz-nos ter-nos a deficiência do tempo primitivo e faz-nos também chamar na nossa própria atenção para que tenhamos um limite de pensamento acerca de que tudo não é perfeito e que não podemos realizar todas as coisas, mas em manifesto cordial que situamos na meditação, podemos elaborar planos de meditação de consciência e elevação de plenitudes espirituais, mas mesmo assim temos o confronto do ateus, ou do ateus, ou do adeus, ou daqueles que é sem Deus. Pois sendo-se sem Deus, ainda temos a perguntas, é mesmo sem Deus, ou mesmo sem um pensamento, e sem um intuito pelo entendimento que a carne está no espírito, para que podemos translar, ou seja, transitar-nos, ou seja, entrar no código desse trans e explicar-nos ainda assim mediante pelo limite matemático ou das palavras, ou do limite consequentemente que não podemos mais seguir, e aí sim sabemos que temos que parar e dar um tempo, uma chance para o progredimento, dar-nos uma progressão, e o que vamos agir vai estar a respeito com o que é estável e com o que é realizável. Sim, porque poderíamos dizer, o momento de agora é o momento que está em chamação ou em xamanismo, ou seja, em inevitável, com o que diríamos ao espírito, e sabemos que o espírito está dando cor e está dando gula, e está tendo sentimento, mesmo assim que estamos mediante nas fases mais difíceis
e agora nós diríamos a nós mesmos pelo plano espiritual. Esse é o manifesto todo que está nos confrontando, e todo é este o Criador áureo da dimensão celestial. Pois então a pergunta seria: quem é esse Criador? Pois todos estão em dimensões diferentes e todos os convites também são diferentes para que possamos adentrar ou dar-nos a um culto especial, que seria nos posicionar atentamente para um caminho e adentrar-nos num corpo celeste para restituir-nos, para ressuscitar-nos, para ter-nos a outra criação, ou dessa criação elementar um sentido que possa nos protagonizar ou que possa nos preparar para a vida mediante o que é estacional agora, sem posicionar-nos de acordo com o espírito ou trabalhar de um lado da carne, da matéria, do espiritual, ou de pensamentos realizáveis e edificáveis partindo da própria percepção que criaria uma dimensão ou algo realizável e também algo racional, lógico, para ter-nos o que é realizável para nós. Seríamos dizer todas as coisas que estão mediante no planeta Terra, e cada coisa, por consequente que seja o seu segmento antecessor, ou agora, ou sucessor, que seja, todas as coisas têm uma plenitude e um corpo celeste, e tudo está apresentável como um mundo realizável e encantado, onde todas as coisas dimensionais estão no ar, como seja nos flocos de neve ou nas dimensões e na expansão celestial do cosmos, por muitas energias, por muitos significados, por muitos manifestos de apresentações e explicações por caminhos da verdade ou entendimentos ocultos dos caminhos que sejam mais obscuros, mais transversais, mais das trevas, mas que teria um sentido construtivo ou algo intencional ou algo que seja legal, legível para que a pessoa possa usar para obstruir ou para seguir este tipo de mentalidade. Isso podemos nos dizer o que todos os deuses, não somente como as pessoas se confrontam e como as energias nos confrontam, pontuamos-nos sobre o que é a edificação tanto para um tanto quanto para outro, e dizem uns: as dimensões chamam todos para a existência. Outros dizem: não, somente Deus, o bom Criador, chamará. Outros dizem: não, mas o Satanás, o inimigo, o opositor, o diabo, o mal já domina o mundo e o mundo tem que se saber ser adaptável. Você também diria, por uma tal iluminação, que isso seria uma propagação do que seja para nós sempre testificar cada coisinha como segmento, não que tudo seja sempre propósito ou proporcional para que podemos fazer tantas coisas, né? Mas diríamos em testificar cada coisa que seria, fugiríamos do teísmo do Deus bom, servo a nós ou nós servos a ele, que seria o criador de nós, ou seríamos pecadores, ainda assim deletamos-nos das consciências e plenitudes que conseguiríamos. Isso é um assunto bastante confrontável, que eu acho que essa realização é mediante a meditação também do crescimento espiritual, da visualização hermética, como eu falo, da abertura do terceiro olho e da nossa contestação em ser-nos o edificável de nós próprios, para que possamos dar testemunho elaboral, testemunho educacional e posicional da nossa própria pessoa realizável. Vai aí mais um vídeo meu para o TikTok.
Estamos aí. Logo, logo estarei falando mais sobre assuntos espirituais ocultos.